boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O Tribunal Superior Eleitoral analisa as novas regras aprovadas para valerem nas eleições do ano que vem. Tem questões sobre fake news e autofinanciamento de campanha. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica instaurou processo para investigar fraudes em licitações e formação de cartel na construção de metrôs em vários estados do país. Tudo isso você confere a partir de agora pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa falando do Tribunal Superior Eleitoral, que fez uma reunião para analisar aí, decidir como vão ser aí reguladas as novas regras para as eleições do ano que vem. A Jéssica Gonçalves, lá nos estúdios da Rádio Nacional, tem informações sobre isso pra gente, né, Jéssica? Boa noite. Boa noite, Mariana. Em uma sessão rápida e sem debates, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, aprovou nesta segunda-feira 10 resoluções para nortear as eleições de 2018. O órgão também prevê novas ações para combater as fake news durante a eleição, aquelas notícias falsas divulgadas principalmente nas redes sociais. Porém, a Corte adiou a decisão sobre o autofinanciamento de candidatos. Nas resoluções aprovadas hoje estão as regras do calendário eleitoral, de pesquisas eleitorais, direito de resposta, além das regras para propaganda na internet, incluindo medidas para retirar conteúdo que, segundo a resolução, viole as regras eleitorais ou ofenda os direitos dos candidatos. O futuro presidente do TSE, ministro Luiz Fux, ressaltou que novas medidas serão tomadas para combater as fake news. É bom que, digamos assim, os protagonistas do processo eleitoral saibam que Vossa Excelência criou uma estrutura repressiva das fake news e nós vamos criar uma estrutura preventiva da fake news, que incluem medidas de constrição de bens, medidas de restrição de eventual liberdade daqueles que estiverem flagrantes delitos se preparando para cometer esse tipo de estratégia deletéria que, digamos assim, numa linguagem coloquial, até já usamos aqui, derreteram algumas candidaturas. Outro ponto abordado foi o voto impresso. O atual presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, defendeu que não há condições financeiras para estabelecer a impressão do voto em todo o país, como aprovado na reforma política. Em 2018, apenas 30 mil sessões eleitorais vão imprimir o voto. As novas ações contra fake news devem ser adotadas até o dia 5 de março, que é o prazo final para o tribunal publicar as regras para a eleição do ano que vem. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Sem dúvida, fake news é uma das grandes preocupações para as eleições do ano que vem. Qualquer um que esteja em redes sociais certamente já se deparou por aí com uma notícia mentirosa que acreditou ser verdadeira, acabou aí compartilhando de boa fé e aí depois descobriu que estava compartilhando uma mentira. Então, sem dúvida nenhuma, essa é uma prática que precisa ser coibida pelas autoridades brasileiras. A gente segue no noticiário falando agora com Daniele Popov na redação da TV Brasil, porque ela acompanhou hoje aí a agenda do presidente Michel Temer e teve muita coisa, inclusive, Dani, o presidente vetou hoje um projeto de lei aprovado na Câmara que tratava aí de negociação no serviço público, né, de acordos coletivos. É isso mesmo, Mariana. Boa noite para você, boa noite a todos. O presidente Michel Temer vetou integralmente o projeto de lei número 3.831 de 2015, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, estabelecia normas para a negociação coletiva no serviço público da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. De acordo com a mensagem publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União, o texto foi vetado por ser inconstitucional. Na mensagem, o presidente Michel Temer explica que a proposição é inconstitucional, pois não cabe à União invadir competência legislativa de outros entes federados, editando normas sobre negociação coletiva aplicável aos estados e municípios. Além disso, segundo o texto, a proposta apresenta vício de iniciativa, uma vez que mudanças no regime jurídico de servidor público devem ser de iniciativa privativa do presidente da República. O projeto vetado foi aprovado na Câmara em setembro e estabelecia que fossem tratados na negociação temas como plano de carreira e de saúde, remuneração,
condições de trabalho, estabilidade, avaliação de desempenho, aposentadoria e demais benefícios previdenciários. Poderiam participar do processo de negociação coletiva de forma paritária os representantes dos servidores e empregados públicos e os representantes do ente estatal. Atualmente, a negociação coletiva não tem previsão legal. Mariana. Agora, Dani, o presidente também falou hoje, durante um evento, sobre a relação entre os diferentes poderes e encontros que ocorrem entre membros dos diferentes poderes da República, né? Mesmo, em uma cerimônia e almoço de apresentação de oficiais generais promovidos, o presidente Michel Temer elogiou a organização e disciplina das Forças Armadas. Segundo ele, no Brasil, geralmente não há muito apreço pela hierarquia e pelas instituições, ao contrário do que ocorre nas Forças Armadas. Após dizer que é necessário haver cerimônia no trato entre os poderes da República, Temer afirmou que se um representante do Executivo fala com alguém do Judiciário, isso gera uma especulação. Vamos ouvi-lo. Nós, convenhamos, no Brasil, não temos muito apreço pela hierarquia, no geral, pela organização, né? Nós não temos muito apreço pelas instituições, não são poucas as vezes que eu digo que nós precisamos reinstitucionalizar o país. Certa, digamos assim, solenidade, certa cerimônia no trato entre os poderes é fundamental. Se alguém do Executivo fala com alguém do Legislativo, ou perdão, do Judiciário, isto já gera uma especulação, o que é desmoralizante para quem ouve. Porque se eu falo com alguém do Judiciário e sou capaz de influenciá-lo ao ponto dele mudar uma opinião pessoal, ou jurídica, ou científica, ou o que seja, é porque ele não se presta para o cargo que exerce. Temer afirmou ainda que respeita todas as instituições e também a imprensa, que ele disse ter papel fiscalizador. Segundo o presidente, a imprensa é também fiscalizadora para ajudar a governar o país. Em um outro evento, também com militares, Michel Temer sancionou a lei que libera às mulheres o acesso a todos os cargos de oficiais da Marinha, como os da Armada e do Corpo de Fuzileiros Navais. Até agora, apenas homens eram admitidos nessas funções. Segundo o presidente, garantir às mulheres os mesmos direitos não faz mais do que cumprir o preceito constitucional. Mariana. Obrigada, Daniele Popov. Pois é, o presidente Michel Temer também participou hoje de um evento aqui em Brasília do PMDB, partido dele. Ele lembrou o programa Ponte para o Futuro, que foi apresentado pelo PMDB um pouco depois das últimas eleições, e disse que é a primeira vez que o PMDB chega ao poder, trazendo então um programa que, segundo ele, está sendo seguido à risca. O presidente Michel Temer também disse que é claro que o partido não esperava chegar ao poder e disse que isso foi uma questão político-institucional que trouxe o PMDB para a presidência da República, mas que, de qualquer forma, o partido está, então, seguindo à risca o programa que apresentou. Quem também participou desse evento do PMDB foi, claro, o presidente do partido, o senador Romero Jucá. E aí ele falou sobre a decisão do PMDB de fechar a questão em relação à reforma da Previdência. Quando um partido fecha a questão, isso pode implicar em punição aos seus membros se eles votarem diferente daquilo que é a orientação partidária. Mas, segundo Romero Jucá, a intenção do PMDB não é punir aqueles que se posicionarem diferente, mas valorizar os que decidirem seguir a orientação do PMDB. Acompanhe o que ele disse. Não vai ter retaliação, mas vai ter valorização. Ou seja, aqueles que são mais fechados com a posição do partido têm que ser valorizados. Portanto, nós vamos dar um tratamento mínimo a todos, mas a Executiva Nacional vai ter o cuidado de atuar de forma que aquelas figuras que são mais emblemáticas, que são candidatos a governador, que são candidatos a senador, a deputado federal, que têm sido leais ao partido, devem receber efetivamente um tratamento diferenciado. Segundo ele, esse tratamento diferenciado deve vir na forma em que os recursos do partido ali, decorrentes do fundo partidário, serão distribuídos nas campanhas eleitorais do ano que vem. Então, devem ser beneficiados, mais beneficiados, aqueles que então se posicionarem de acordo com a orientação do partido, segundo Romero Jucá.
E falando em reforma da Previdência, não foi aqui no Brasil não, lá na Argentina também teve protesto hoje por causa da reforma da Previdência que está sendo proposta lá. As informações sobre isso, quem tem pra gente é Carolina Pimentel, na redação da Agência Brasil, né, Carol? Boa noite, Mariana. Bem, a Argentina também está discutindo aí uma reforma da Previdência. O Congresso argentino tenta votar a proposta e do lado de fora, grupos de manifestantes estão protestando contra essa reforma e entraram em confronto com a polícia ali nos arredores do Congresso Nacional. Os manifestantes estão lançando garrafas e também pedras contra os policiais que reagem com balas de borracha e jatos d'água. A Justiça Argentina reiterou que os policiais estão proibidos de usar armas de fogo para conter as manifestações. E olha, um dos principais pontos dessa reforma na Argentina é no cálculo dos benefícios. O governo argentino argumenta que com essas mudanças os aposentados vão ganhar mais em 2018, mas os sindicatos dizem que os trabalhadores vão ser prejudicados, principalmente aqueles mais pobres que recebem o valor mínimo. A Confederação Geral do Trabalho, a maior central operária da Argentina, convocou para hoje uma greve nacional de 24 horas. Mariana. Carol, a gente segue falando de notícias aqui da América Latina. O Chile tem um novo presidente que foi eleito esse fim de semana, né? Tem sim, o candidato de direita, Sebastián Piñera, foi eleito neste domingo presidente do Chile e vai suceder Michelle Bachelet no poder. Ele derrotou no segundo turno o candidato governista Alejandro Guilher. Em discurso, depois de anunciado aí o resultado, Piñera disse que vai propor grandes acordos para ser o presidente de todos. A campanha dele teve como principal promessa maior crescimento econômico para o país. E não é a primeira vez que ele ocupa esse cargo, né? Piñera, de 68 anos, já foi presidente do Chile de 2010 a 2014. Mariana. Obrigada, Carol. E olha, a gente lembra, já que estamos falando então de notícias internacionais, que hoje, na segunda opinião aqui da TV Brasil, é dia de Um Olhar sobre o Mundo, de Moisés Rabinovici. E o tema de Um Olhar sobre o Mundo hoje é as tratativas de paz, as iniciativas para fomentar a paz. E aí vão se falar então de uma das ações mais marcantes com esse objetivo, ocorrida no Oriente Médio, quando as transmissões da Rádio Voz da Paz eram feitas num barco que navegava pelo mar. Não perca hoje, então, com Moisés Rabinovici, Um Olhar sobre o Mundo aqui na TV Brasil. A gente volta com a Carolina Pimentel para uma última notícia, então, internacional, mas muito importante, né, Carol? Porque parece que os Estados Unidos ajudaram a Rússia a evitar um ataque terrorista por lá, né? Ajudaram, Mariana. Os Estados Unidos forneceram à Rússia informações de inteligência que ajudaram a evitar um ataque com uma bomba em São Petersburgo. E essa notícia foi divulgada ontem pelas autoridades norte-americanas e também russas. Bem, o presidente russo, Vladimir Putin, telefonou para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para agradecê-lo por essa informação que, segundo ele, ajudou a evitar aí um ataque com bomba contra a Catedral Kazansky, de São Petersburgo, um dos principais pontos turísticos da cidade, que é a segunda maior cidade da Rússia. E também evitou aí uns ataques em outros pontos de grande concentração de pessoas. Segundo as autoridades russas, com esse alerta do governo americano, as agências de segurança do país conseguiram prender os suspeitos antes deles colocarem em prática os planos, né? A Casa Branca indicou também que a descoberta desse complô é um sinal de que Washington e Moscou são capazes de cooperarem. Volto com você, Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E aí a gente te lembra que essas e outras notícias você vai acompanhar lá em agenciabrasil.ebc.com.br. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o alerta para desastres naturais que está sendo organizado aí e vamos falar também sobre a investigação do CAD, sobre a questão dos metrôs, das obras dos metrôs em vários estados do país. Daqui a pouquinho a gente já volta. Olá, eu sou Mariana Jungmann e nós estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Olha, essa época do ano, especialmente agora em janeiro, próximo mês, é época de muita chuva.
principalmente no sul e sudeste do Brasil. E aí, junto com as chuvas, ocorrem muitos desastres naturais. Nós já vimos essa notícia por anos a fio em todos os telejornais, né? Então, hoje foi anunciado aí um sistema de alerta para esse tipo de desastre natural. A Jéssica Gonçalves tem informações para a gente sobre isso, né, Jéssica? É sim, Mariana. A partir de hoje, moradores dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Sul passam a receber, por mensagem de SMS, alertas de desastres naturais. A partir de um banco de números de celular da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, os moradores recebem a mensagem, que deve ser respondida de graça, com o número do CEP onde a pessoa mora. Assim, em qualquer risco de inundações, alagamentos, temporais ou deslizamentos de terra para aquele código postal, uma mensagem é enviada e os moradores recebem orientações de quais procedimentos devem adotar com segurança. Os estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina já fazem parte do sistema desde outubro. A ferramenta já foi utilizada em uma situação real na cidade catarinense de Lages. A população foi avisada com 3 horas de antecedência sobre uma tempestade de granizo. Em janeiro do ano que vem, os moradores de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás também passam a receber as mensagens para cadastro de CEP. Depois, até março, todas as unidades da federação devem estar aptas a receber as mensagens de alerta. Mariana. Obrigada, Jéssica. E olha, como eu disse no bloco passado, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, instaurou um processo para investigar fraudes em licitações em obras de metrô em vários estados do país. Carolina Pimentel, parece que havia aí um cartel de construtoras, né, de empreiteiras que comandavam essas obras, né? É isso, Mariana, é isso que o CAD, né, vai investigar. Ele, inclusive, instaurou um processo administrativo para apurar a existência desse cartel, que estaria envolvido aí em projetos de infraestrutura de metrôs e monotrilhos em licitações públicas feitas em pelo menos 7 estados e no Distrito Federal. Bem, esse procedimento aí é um desdobramento da Operação Lava Jato e a investigação teve como base um acordo de leniência assinado pela Camargo Correia e o Conselho, o CAD, feito em conjunto aí com o Ministério Público Federal em São Paulo. E bem, os representantes, aí os delatores, indicaram que as irregularidades tinham como objeto pelo menos 21 licitações públicas no Brasil. Segundo o Conselho, durante esse período aí, essa conduta irregular chegou a envolver pelo menos 9 empresas e mais 10 construtoras podem ter participado também. Mariana. Agora, Carolina, a gente muda um pouquinho de assunto, porque passa para a pauta mais judiciária, né? A gente lembra que o CAD é um órgão administrativo, mas o Supremo Tribunal Federal hoje fez uma das últimas reuniões das suas turmas ali no ano e tomou algumas decisões, rejeitou denúncias contra parlamentares, né? Foi, Mariana. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal fez uma reunião hoje e rejeitou denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República contra o deputado federal Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, o deputado federal José Guimarães, do PT do Ceará, o senador Benedito Lira, do PP de Alagoas, e do filho dele, o deputado federal Arthur Lira, também do PP de Alagoas. Bem, a maioria dos ministros da turma entendeu que não existem indícios suficientes, né, provas suficientes para justificar a abertura de ação penal contra esses parlamentares. Então, nesses casos, com esse resultado, o relator Edson Fachin teve o voto vencido. Todos são investigados na Operação Lava Jato e a maioria das denúncias apresentadas envolvia suspeita de recebimento de propina. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. Olha, também hoje o ministro Gilmar Mendes concedeu prisão domiciliar a Adriana Anselmo, ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, mulher do ex-governador Sérgio Cabral. Adriana Anselmo já esteve em prisão domiciliar anteriormente por ser mãe de dois menores de idade, mas ela tinha voltado ao regime fechado na prisão em Benfica em novembro. Hoje, então, o ministro Gilmar Mendes concedeu novamente a ela o direito de prisão domiciliar. E o próprio ex-governador Sérgio Cabral prestou depoimento hoje lá no Rio de Janeiro em mais um dos processos em que é acusado aí de corrupção, prestou depoimento ao juiz Marcelo Bretas. Quem tem informações pra gente é, claro, Maurício de Almeida, lá na redação da TV Brasil no Rio, né? Boa noite, Maurício.
Olá, Mariana, boa noite. Esse foi o 10º depoimento do Sérgio Cabral aqui na Justiça Federal do Rio de Janeiro. Quem prestou depoimento primeiro hoje foi Carlos Miranda, que é apontado como gerente da propina de Cabral. Ele disse que a ex-mulher de Cabral, Suzana Neves, que é prima do senador Aécio Neves, recebia da propina cerca de R$100 mil todos os meses, uma espécie de pagamento de uma pensão informal. Ele também, Carlos Miranda, disse que os pais de Sérgio Cabral também recebiam mensalmente R$100 mil. E a irmã de Sérgio Cabral, a irmã chamada Cláudia Cabral, recebia R$25 mil por mês. Logo em seguida, quem prestou o depoimento foi o engenheiro Flávio Werneck, dono da FW Engenharia. Ele confirmou que pagava propina para o grupo de Sérgio Cabral. O valor era de 5% referente a todos os contratos assinados com o governo. Flávio Werneck estima que durante o período em que Cabral foi governador, ele desembolsou cerca de R$20 milhões em pagamentos de propina para o grupo de Sérgio Cabral. Quem está prestando depoimento nesse momento é Suzana Neves, ex-mulher de Sérgio Cabral. Ela confirmou que recebia entre R$20 e R$40 mil, uma espécie de pensão informal combinada com o ex-marido Sérgio Cabral. Todos os meses depositavam para ela ou entregavam em dinheiro vivo. O último a falar hoje vai ser Sérgio Cabral, o depoimento deve começar daqui a pouco. Nas outras vezes, Cabral sempre negou o recebimento de propina. E hoje o Ministério Público aqui do Rio de Janeiro pediu a transferência de Sérgio Cabral para o complexo penitenciário de Bangu, alegando que ele está recebendo mordomias na prisão lá em Benfica. Mariana. Obrigada, Maurício de Almeida. Mais mordomias, né? Bom, do Rio de Janeiro a gente vai a São Paulo. Hoje a gente fala com Luana Ibelli, lá em São Paulo. Porque, Luana, você tem informações pra gente sobre 2 assuntos envolvendo segurança pública aí, né? Boa noite. Boa noite, Mariana. Isso mesmo. Olha, o governo do estado de São Paulo anulou o contrato com a empresa Synergy Tecnologia, responsável pelas tornozeleiras eletrônicas para detentos em regime semiaberto aqui no estado. A justificativa do governo foi para anular esse contrato foram falhas na prestação do serviço. E o governo também anunciou que já iniciou esses procedimentos para fechar um novo contrato com a segunda colocada na licitação. Mas a questão pode se prolongar porque a Synergy entrou com um mandado de segurança que suspendeu a anulação do contrato e garantiu um novo prazo para esclarecimentos que termina hoje. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, os 30 mil presos em regime semiaberto serão monitorados pelas forças de segurança do estado por meio de fotografia e endereço de onde eles permanecerão nesses dias de liberdade, que era como era feito antes das tornozeleiras eletrônicas. Todos os detentos devem voltar aos presídios entre 3 e 5 de janeiro. A Secretaria informou ainda que está tomando providências para restabelecer o fornecimento das tornozeleiras eletrônicas, mas não deu um prazo para que isso aconteça, Mariana. Agora, Luana, você também tem informações para a gente sobre um repasse de quase 13 milhões de reais aí para a Prefeitura de São Paulo, relativo ao programa Redenção, né, que atende a usuários de drogas? Exatamente, Mariana. O programa Redenção atende, além de dependentes químicos, pessoas em situação de rua aqui na cidade de São Paulo, dando acolhimento e encaminhando para vagas de emprego. E hoje foi anunciado esse repasse de quase 13 milhões de reais do Ministério do Desenvolvimento Social para a Prefeitura, para serem investidos neste programa. Os recursos estarão disponíveis a partir de amanhã e serão repassados do Fundo Nacional de Assistência Social para o Fundo Municipal de Assistência Social. Segundo informações da Prefeitura de São Paulo, essa será a primeira verba liberada pelo Ministério do Desenvolvimento Social para a capital paulista e será utilizada para o atendimento de 5.400 pessoas em risco pessoal e social pelos próximos 6 meses. Atualmente, o governo já contribui com o atendimento de outras 4.600 pessoas aqui no município de São Paulo. Mariana. Obrigada, Luana. E olha, no primeiro bloco eu disse que hoje é dia de Segunda Opinião aqui na TV Brasil, né? E dia de Segunda Opinião é dia também de Diálogo Brasil, que hoje vai tratar da crise hídrica, né? Da falta de água. O programa de hoje vai ser apresentado por Maranhão Viegas e vai ter como convidados aí para o debate sobre esse assunto Sérgio Airi Moraes, que é superintendente de recursos hídricos da Agência Nacional de Águas, e Oscar Cordeiro, professor da UNB. Acompanhe um trechinho do debate deles. Todo esse enfrentamento e lidar com a crise hídrica, ele faz com que é uma oportunidade de crescimento, ou seja, de saber o que vem dando certo na nossa
prática de gestão e o que nós precisamos aprimorar. E essa governança, né, esse nosso modelo de governança de gestão de recursos hídricos, ele se mostrou sólido, mas ao mesmo tempo ele mostrou que precisa avançar para que a gente tenha, se prepare melhor para a questão das mudanças climáticas, para as outras crises que certamente poderão surgir no futuro. Mas certamente a situação hoje, eu diria que está melhor, pelo menos nós temos uma estrutura que permite que a gente possa conhecer os problemas de forma mais detalhada e nos prepararmos para o enfrentamento. E logo depois do Diálogo Brasil é dia também de conversa com Rosiane Kennedy. O entrevistado de hoje é Oswaldo Montenegro. Acompanhe. Com 40 CDs gravados, 15 peças musicais, 3 filmes e mais de 40 trilhas sonoras para cinema, teatro e TV, o poeta, cantor e compositor Oswaldo Montenegro circula por várias vertentes da arte. Conhecido por sucessos como Bandolins, Agonia, Léo e Bia e Lu e Flor, o trovador contemporâneo atualmente se dedica ao audiovisual. Carioca de 61 anos, Oswaldo conserva a inquietude da juventude. Acredita que a fronteira entre as artes está desaparecendo. Por isso, além da música, produz séries, clipes, DVDs e filmes. Neste bate-papo, ele se define como um conservador afetivo e fala de seus sentimentos. Eu tenho os meus amigos há 50 anos, eu tenho um apego à minha família muito grande e ao mesmo tempo passei a vida na estrada. Então, essa é uma dor que dói sempre. É uma sensação, eu tenho a euforia de mudar todo dia e ao mesmo tempo sou um conservador afetivo. Olha, uma correção, claro. O Conversa com Rosiane Kennedy vai ao ar antes do Diálogo Brasil, às 9h30 da noite. Diálogo Brasil, às 10h30. Com isso, a gente encerra por aqui. Uma boa noite.